Ouça bem, não é apenas uma frase. Não é um clichê motivacional vazio sussurrado ao vento. É a lei fundamental do universo da realização. É o código mestre para a manifestação. É a chave que destrava prisões que nem sequer sabíamos que construímos para nós mesmos. Olhe para dentro. Sinta o peso dessas palavras reverberando na cavidade torácica. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Se há uma única verdade que você precisa gravar na própria essência do seu ser, que seja esta. Porque ela não fala de sorte, nem de privilégios herdados, nem de um destino arbitrário escrito nas estrelas. Ela fala do poder bruto, indomável, que reside dentro de você, dentro do seu crânio, na vasta e inexplorada paisagem da sua própria consciência. O que é a mente senão o arquiteto da sua realidade? A tela em branco onde você pinta o quadro da sua existência? Somos, em última análise, o produto dominante dos pensamentos que escolhemos abrigar. Não apenas os pensamentos superficiais que flutuam como nuvens passageiras, mas aqueles pensamentos profundos, enraizados, que formam a estrutura subterrânea das nossas crenças, o solo da mente. Em que tipo de solo você tem plantado? É um solo fértil, nutrido pela fé, pela possibilidade, pela crença inabalável no seu próprio potencial? Ou é um solo árido, corroído pela dúvida, pelo medo, pelas limitações autoimpostas e pelos sussurros venenosos do não posso? A crença. A crença. Não é um mero assentimento intelectual, é uma convicção visceral. É saber, no fundo da sua alma, com uma certeza que desafia a lógica e silencia os céticos, que aquilo que você concebeu é não apenas possível, é inevitável. É essa crença que infunde vida na sua visão. É ela que transforma um mero desejo passageiro em uma força magnética que rearranja o próprio tecido da realidade em torno do seu propósito. Mas, e se você não acredita? E se a sua mente está repleta de anos, talvez décadas, de condicionamento negativo? Vozes externas que disseram que você não é bom o suficiente, não é inteligente o suficiente, não é digno o suficiente? Essas vozes, ao longo do tempo, tornaram-se as suas vozes internas. Eles se solidificaram em crenças limitantes, formando muros ao redor do seu potencial, mantendo-o confinado em uma zona de conforto disfarçada de prisão. O primeiro passo para conquistar o que você concebe é a revolução interna. É confrontar esses carcereiros mentais. É questionar cada crença que o diminui. De onde ela veio? Ela é absolutamente, inegavelmente verdadeira? Ou é apenas um fantasma do passado projetando sombras no seu futuro? A mente subconsciente, essa vasta e poderosa paisagem sob a superfície da consciência, opera com base nas crenças que a alimentamos. Ela não questiona, ela executa. Se você acredita que falhará, ela orquestrará circunstâncias e comportamentos que o levarão à falha. Se você acredita que é capaz, que é digno, que o sucesso é o seu direito de nascença, ela trabalhará incansavelmente para manifestar essa verdade. É a sua responsabilidade, e é apenas sua, reprogramar esse sistema. Não é fácil. Exige vigilância constante. Exige a afirmação consciente do seu poder, mesmo quando o mundo externo parece zombar. Exige visualizar o sucesso com tanta clareza e emoção que a mente subconsciente não tenha outra escolha a não ser aceitá-lo como realidade presente. Pinte o quadro. Sinta a emoção. Viva a experiência na sua imaginação até que ela se torne mais real do que a sua realidade atual. Essa reeducação da mente é a fundação. É o trabalho subterrâneo que poucos estão dispostos a fazer, mas que é absolutamente essencial. Sem um solo mental fértil, a semente da concepção, por mais brilhante que seja, simplesmente não germinará. Você deve limpar os detritos do passado, arar a terra com a intenção e plantar novas sementes de crença inabalável
no solo enriquecido da fé em si mesmo e na força maior que o habita e o circunda. Porque sim, há uma força, uma inteligência infinita, um campo de potencial puro esperando para ser moldado pela sua mente focada e pela sua crença alimentada pela fé. É a mesma força que orquestra o movimento dos planetas e o florescer de uma flor. É acessível, é receptiva, mas responde à clareza da sua concepção e à firmeza da sua crença. Uma vez que o solo está preparado e a semente da crença plantada, surge a necessidade premente da clareza. Tudo o que a mente humana pode conceber. O que exatamente você está concebendo? Não pode ser uma névoa vaga de "eu quero ser feliz" ou "eu quero ser rico". O universo não responde à vagueza. Ele responde à especificidade, à precisão de um alvo travado. Qual é a sua visão? Qual é o seu propósito definido? O que você realmente deseja? Não o que a sociedade diz que você deveria desejar, ou o que parece realista, mas o desejo ardente que vem do mais profundo do seu ser. Essa visão deve ser tão nítida quanto uma imagem de alta definição. Deve ter detalhes, cores, sons, cheiros e, crucialmente, deve estar carregada de emoção. Não é apenas ter um objetivo, é infundir esse objetivo com paixão, com um porquê que transcende o trivial. Por que isso importa para você? Que vida você construirá com essa conquista? Que impacto você terá no mundo? O seu propósito definido não é apenas o que você quer obter, é quem você quer se tornar e o que você quer contribuir. Pense nos grandes construtores, nos visionários, nos revolucionários que moldaram a história. Pense em Walt Disney. Ele concebeu mais do que desenhos animados. Ele concebeu um reino mágico, um lugar onde a imaginação não tinha limites. Ele acreditou nisso com uma fé que, muitas vezes, parecia insana para aqueles ao seu redor. Ele visualizou cada detalhe, sentiu a alegria que traria a milhões. Sua visão era tão poderosa, sua crença tão contagiosa, que ele a transformou em tijolo, aço e fantasia, criando um império que continua a encantar gerações muito depois de sua partida física. Essa é a força de uma visão clara e um propósito definido, sustentados pela crença. É um farol na escuridão, guiando cada decisão, cada ação, cada sacrifício. Sem essa clareza, você é um navio à deriva, sujeito às correntes e tempestades da vida, sem um porto para chamar de lar. A clareza da visão e a solidez da crença nos levam inevitavelmente à forja da vontade. Conceber e acreditar são atos poderosos, mas a conquista requer mais. Requer a manifestação física, a transformação da energia mental em resultados tangíveis. E para isso, você precisa de vontade, da disciplina de um monge, da tenacidade de um atleta olímpico, do foco de um atirador de elite. A disciplina não é uma punição, é o exercício mais puro da sua liberdade. É a liberdade de escolher o que realmente importa, mesmo quando o seu corpo, a sua mente superficial ou as distrações do mundo exterior clamam por gratificação instantânea, por conforto, por evasão. É a liberdade de dizer não a tudo que não serve à sua visão, e sim ao trabalho árduo e muitas vezes monótono que constrói o futuro que você concebeu. Pense na disciplina como o músculo da sua vontade. Como qualquer músculo, ele se fortalece com o uso e atrofia com a negligência. Cada pequena escolha disciplinada, acordar cedo para trabalhar na sua visão, dizer não à sobremesa que mina a sua saúde, dedicar tempo ao aprendizado em vez do entretenimento passivo, é uma repetição na academia da sua vontade. Cada repetição o torna mais forte, mais capaz de resistir à tentação, mais alinhado com o seu propósito. Os hábitos são os trilhos sobre os quais o trem da sua conquista corre. Bons hábitos são construídos pela disciplina consciente, repetida dia após dia, até que se tornem automáticos.
São eles que garantem que o trabalho essencial seja feito, mesmo quando a motivação inicial diminui. Não espere sentir vontade. Forge a vontade através da ação disciplinada. Levante-se, comece. Dê o primeiro passo, depois o próximo. É no processo, na rotina diária de aplicar a sua vontade, que a transformação acontece. Pense em Henry Ford. Sua visão de um automóvel acessível para as massas parecia impossível para muitos. Ele concebeu a linha de montagem, uma forma radicalmente nova de organizar o trabalho. Ele acreditou na sua visão com uma determinação inabalável. Mas foi a sua vontade férrea, a sua disciplina em implementar e refinar processos, a sua recusa em ceder diante da oposição e dos repetidos contratempos que transformaram a sua concepção e crença em uma revolução industrial que mudou o mundo. Ele dominou os seus próprios impulsos, a sua própria impaciência e impôs uma nova ordem ao caos da produção, através de uma disciplina implacável aplicada à sua visão. Do alicerce da mente, passando pela luz da clareza e a forja da vontade, chegamos ao motor da realização, a ação decisiva e a persistência. Conceber é o primeiro passo. Acreditar é o combustível. A disciplina é o motor. Mas a ação é a força que impulsiona tudo para frente. Uma visão brilhante, uma crença inabalável e uma vontade forte são inertes sem a aplicação prática no mundo físico. Não basta ter uma ideia. Você deve simplesmente fazê-la acontecer. Não basta acreditar que é possível. Você deve agir imediatamente como se fosse já realidade, tomando os passos necessários para torná-la assim. A ação não deve ser hesitante ou adiada. Deve ser decisiva. Uma vez que você concebeu, acreditou, planejou, mesmo que o plano seja imperfeito no início, você deve se lançar à execução com a audácia de quem sabe que o sucesso favorece os audaciosos. A procrastinação é o ladrão de sonhos mais insidioso. É o abismo entre a intenção e a manifestação. É alimentada pelo medo, medo de falhar, medo de ter sucesso, medo do julgamento, medo do desconhecido. A única cura para o medo da ação é a própria ação. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Ele cria impulso, ele constrói confiança, ele o move para fora do reino puramente mental e para o reino tangível onde a mudança real acontece. E quando você agir, haverá obstáculos. Inevitavelmente. Dúvidas ressurgirão. Críticos aparecerão. A realidade física apresentará resistência. É aí que entra a persistência. A cola que mantém tudo unido quando a vontade vacila e a crença é posta à prova. A persistência não é apenas a recusa em desistir. É a recusa em ser derrotado por qualquer revés temporário. É aprender com cada fracasso, que é apenas feedback, um desvio no caminho, não um ponto final, e ajustar o curso. É a capacidade de absorver o golpe, levantar-se, espanar a poeira e seguir em frente, mais sábio e mais forte do que antes. Pense em Abraham Lincoln. Sua vida foi uma série de aparentes fracassos antes de ele alcançar o maior sucesso da sua carreira e se tornar um dos presidentes mais reverenciados dos Estados Unidos. Derrotas em eleições locais, falências nos negócios, tragédias pessoais. Mas ele persistiu. Ele concebeu a ideia de uma união preservada, de um país livre da escravidão. Ele acreditou nisso com a profundidade de sua alma. E ele agiu, repetidamente, diante de adversidades que teriam aniquilado a maioria dos homens. Cada revés não era uma razão para parar, mas um motivo para persistir, para refinar sua abordagem, para fortalecer sua resolução. A persistência é alimentada por um desejo ardente e por um propósito definido. Quando o seu porquê é grande o suficiente, o como se torna uma questão de tempo e engenhosidade, não de possibilidade. É a persistência que separa aqueles que sonham daqueles que realizam.
É a disciplina aplicada ao longo do tempo, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. É a fé em ação. É saber que, contanto que você não desista, você não pode ser derrotado. Os únicos que falham verdadeiramente são aqueles que param de tentar. No coração da conquista, paradoxalmente, reside também a semente da abundância, a gratidão e a consciência de prosperidade. Isso pode parecer contra-intuitivo. Como a gratidão por o que se tem agora se encaixa na busca por mais, por algo que ainda não existe? A gratidão não é complacência, é um estado de ser poderoso. É o reconhecimento da abundância que já o rodeia, mesmo que não seja a abundância que você concebeu ainda. É o foco no que está certo, no que está funcionando, nas oportunidades que se apresentam, nas lições aprendidas. Quando você opera a partir de um estado de gratidão, você sintoniza sua mente para ver e atrair mais coisas pelas quais ser grato. Você irradia uma energia positiva que é magnética. Você rompe com a mentalidade de escassez, a crença corrosiva de que não há o suficiente, que a vida é uma luta constante pela sobrevivência, que o sucesso de outra pessoa diminui o seu próprio potencial. A consciência de prosperidade não é apenas sobre dinheiro. É sobre uma crença profunda na generosidade do universo, na sua própria capacidade de criar valor e na sua dignidade de receber. É saber que você é parte de um fluxo constante de dar e receber. Que quanto mais valor você cria e compartilha ativamente, mais abundância retorna para você. É uma mentalidade de ganha-ganha, onde o seu sucesso contribui para o sucesso de outros e vice-versa. Essa consciência se manifesta em cada pensamento e ação. Em vez de se preocupar com o que falta, você se concentra em como pode servir, como pode resolver problemas, como pode adicionar valor. Você investe em si mesmo, em seu aprendizado, em seu crescimento, porque sabe que você é o ativo mais valioso que possui. Andrew Carnegie, o titã do aço, um dos homens mais ricos de sua época, personificou a consciência de prosperidade. Ele concebeu um império industrial e acreditou na sua capacidade de construí-lo. Mas sua filosofia não se baseava apenas na acumulação. Ele acreditava na distribuição da riqueza para o bem público, financiando bibliotecas e instituições educacionais. Ele entendia que a verdadeira abundância está em um ciclo virtuoso: criação, acúmulo por meio de serviço massivo e generosidade. Ele operava a partir de uma crença na vasta riqueza disponível e na sua responsabilidade de gerenciá-la para o benefício maior. Essa mentalidade, essa consciência, é um componente essencial da conquista duradoura, não apenas de bens materiais, mas de uma vida rica em propósito e significado. No caminho para a conquista, uma coisa é certa: o caminho não será uma linha reta e suave. O universo está em constante fluxo. Planos mudarão. Circunstâncias imprevistas surgirão. A vida é uma dança com a mudança. E a sua capacidade de se adaptar e a sua resiliência diante da adversidade determinarão se você persistirá ou será esmagado. Adaptabilidade não é comprometer a sua visão. É flexibilidade nos meios para atingir essa visão. É ser como a água, que contorna obstáculos em seu curso, mas sempre continua fluindo para o mar. É a capacidade de aprender rapidamente com novas informações, de pivotar quando uma abordagem não funciona, de inovar quando as condições mudam. O mundo de hoje, mais do que nunca, exige agilidade mental e operacional. O que funcionou ontem pode não funcionar hoje e certamente não funcionará amanhã. Resiliência é a sua força interior, a sua capacidade de se curar rapidamente de golpes emocionais e logísticos. É a determinação de não permitir que reveses temporários se transformem em derrotas permanentes. É saber que a dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é uma escolha. A resiliência não significa não sentir dor. Significa sentir a dor.
aprender com ela e seguir em frente. Cada desafio que você enfrenta, cada fracasso que experimenta, não é um sinal para parar, mas um convite para se fortalecer. É a forja onde o seu caráter é temperado. É a lição disfarçada de problema. Aqueles que conquistam não são imunes a dificuldades. Eles são aqueles que se tornam mais fortes justamente por causa das dificuldades. Eles usam a pressão para criar diamantes dentro de si mesmos. Aprenda com cada queda. Analise o que deu errado, não para se culpar, mas para extrair a sabedoria. O que a situação lhe ensinou? Que ajuste você precisa fazer? Que nova habilidade você precisa desenvolver? Essa mentalidade de crescimento diante da adversidade é o cerne da resiliência. É a recusa em ser uma vítima das circunstâncias e a escolha de ser um mestre do seu destino, mesmo quando o universo parece conspirar contra você. A resiliência é alimentada pela sua crença inabalável na sua capacidade de superar, pela clareza do seu propósito que lhe dá um motivo para lutar, e pela disciplina que o impede de ceder ao desespero. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você persiste através da adversidade, mais resiliente você se torna. Quanto mais resiliente você é, mais capaz você se torna de enfrentar desafios maiores e, portanto, de buscar conquistas maiores. É a dança, às vezes caótica, às vezes graciosa, com a mudança que o molda na pessoa que você precisa ser para conquistar o que você concebeu. Esta jornada de conquista não tem um ponto final fixo. É um processo contínuo, uma evolução constante. Por isso, a chama eterna do aprendizado contínuo e do crescimento é fundamental. O mundo muda, o conhecimento se expande e a sua própria compreensão se aprofunda. Para continuar concebendo e conquistando em níveis cada vez mais elevados, você deve se comprometer a ser um estudante para a vida toda. Nunca chegue a um ponto em que você pensa que sabe o suficiente. A complacência é o inimigo do crescimento. Busque ativamente novas informações, novas perspectivas, novas habilidades. Leia, ouça, observe. Faça perguntas. Cerque-se de pessoas que o desafiem e o inspirem a pensar maior. Aprenda com mentores, seja através de seus livros, seus discursos ou, se possível, em contato direto. O aprendizado contínuo não é apenas a aquisição de fatos, é a expansão da sua mente, a ampliação da sua capacidade de conceber novas possibilidades e resolver problemas complexos. É manter a mente flexível e curiosa, sempre aberta a novas maneiras de ver o mundo e de agir sobre ele. O crescimento pessoal é a aplicação desse aprendizado à sua própria vida. É a jornada consciente para se tornar a melhor versão possível de si mesmo. É identificar suas fraquezas e trabalhar para superá-las. É nutrir suas forças e alavancá-las. É desenvolver não apenas habilidades técnicas, mas também inteligência emocional, sabedoria, empatia e liderança. Napoleon Hill, em toda a sua obra, enfatizou a importância de uma mente mestra, a união de duas ou mais mentes trabalhando em harmonia para alcançar um propósito definido. Essa ideia ressalta a importância do aprendizado através da interação, da troca de ideias, da colaboração. Crescemos mais rápido e vamos mais longe quando nos conectamos com outros que compartilham nosso desejo por excelência e conquista. Essa busca incessante por aprender e crescer mantém a chama da sua paixão acesa. Impede que você se acomode. Garante que você esteja sempre preparado para as próximas oportunidades e desafios. É o compromisso com a sua própria evolução que garante a sua capacidade contínua de conceber novos horizontes, acreditar na sua capacidade de alcançá-los e agir com a sabedoria e a habilidade necessárias para conquistá-los. É o motor que impulsiona não apenas a conquista de metas externas, mas a conquista da sua própria maestria interior. E assim, retornamos ao ponto de partida, mas com uma compreensão mais profunda.
Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Você não é um mero espectador na peça da sua vida. Você é o dramaturgo, o diretor e o ator principal. Você é o arquiteto da sua experiência. A semente está na concepção, a ideia, o sonho, a visão que nasce na vastidão silenciosa da sua mente. Mas uma ideia sem crença é uma miragem, uma promessa vazia. A crença é a energia que dá forma, a fé que aterra a possibilidade no reino do provável. E essa crença deve ser inabalável, nutrida diariamente, protegida das corrosivas forças da dúvida e do medo. Mas a concepção e a crença, por mais poderosas que sejam, são apenas o começo. Elas devem ser casadas com a vontade forjada pela disciplina, a capacidade de dirigir a sua energia e atenção para onde importa, de fazer o trabalho difícil, de dominar a si mesmo. E essa vontade deve ser traduzida em ação. Ação massiva, decisiva, inteligente, que move a visão do plano etéreo para a realidade tangível. E quando os obstáculos inevitavelmente surgirem, a persistência, a recusa em ser derrotado, a capacidade de aprender e se adaptar, a dança com a mudança, é o que garante que você continue avançando. Tudo isso, alimentado por uma consciência de abundância e gratidão, que o alinha com as forças universais de atração e prosperidade, e sustentado pela chama eterna do aprendizado e crescimento contínuos, que garante que você está sempre evoluindo, sempre capaz de alcançar novas alturas. Este é o ciclo. Este é o caminho. É o eco da sabedoria antiga ressoando com a urgência do século XXI. O mundo ao seu redor não é um acidente. Ele é, em grande parte, uma manifestação da consciência coletiva e individual. E a sua fatia desse mundo, a sua experiência particular, é uma manifestação direta do que você concebeu e acreditou, e das ações que tomou ou deixou de tomar com base nisso. Você tem o poder. Ele reside dentro de você neste exato momento. Não está escondido em alguma fórmula secreta ou reservado para um grupo seleto. Está na sua capacidade de pensar, de imaginar, de sentir, de escolher e de agir. A pergunta não é mais saber se você pode conquistar o que concebe. A lei foi declarada. A lei é imutável. A pergunta é: o que você escolherá conceber? No que você escolherá acreditar? Com uma fé que move montanhas internas e externas. E quando você começará a agir decisivamente e persistentemente para transformar essa concepção e crença em realidade. O futuro que você deseja não é um destino a ser descoberto. É um destino a ser criado. As ferramentas estão dentro de você. A lei está clara. Não há tempo para hesitação, para dúvida ou para o conforto da inércia. A hora de começar a construir a sua obra-prima, a manifestação mais elevada do seu potencial, é agora. Levante-se. Olhe para dentro. Conceba com ousadia. Acredite sem reservas. Forge sua vontade. Haja com decisão. Persista sem falhar. Cultive a gratidão. Abra-se para a abundância. Abrace a mudança. Nunca pare de aprender. Nunca pare de crescer. Pois, eu lhe digo novamente, não como um sussurro, mas como um trovão que desperta a alma. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Que a sua mente seja o seu maior aliado, a sua crença, a sua força inesgotável, e a sua vida, a prova viva deste poder irrestrito que reside em cada ser humano. Vá e conquiste. O mundo espera pela manifestação da sua grandiosidade concebida.